Boa noite a todos, que a paz de Jesus possa nos envolver nesse instante. E é nessa paz que nós vamos neste momento nos preparando para que nós possamos junto aprender mais um pouquinho sobre os ensinamentos do Mestre. Então nós vamos nesse instante relaxando o nosso corpo, tranquilizando a nossa mente, nossos corações. E é nessa sintonia que nós vamos elevando nossos pensamentos. E vamos nesse instante com a mente serena, coração tranquilos, nos ligar com a espiritualidade amiga. Procurando nesse instante sentir o nosso anjo guardião do nosso lado, o coordenador espiritual da casa que nos acolhe, Tigaramon com sua equipe, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, que está sempre presente em nossas vidas, Jesus, nosso Mestre, que nos deixou os ensinamentos, e assim nós vamos elevando mais os pensamentos. Já vamos sentindo Deus, nosso Pai, que é toda a força, todo o poder, toda a sabedoria. E é nessa sintonia que nós vamos nesse instante, agradecendo por tudo que temos, pelo que somos, pela oportunidade de estarmos aqui. E assim nós vamos louvando o nosso Pai com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos, que a paz de Jesus possa envolver nossos corações. E é com muita alegria que eu estou aqui junto para que nós possamos aprender um pouquinho sobre os ensinamentos do Mestre. Eu me chamo Maria Lúcia, sou voluntária desta casa, voluntária da Fraternidade Arcanjo Rafael, e é muito gratificante estar com vocês. Muito obrigada. Nós já vamos começar a desenvolver o nosso tema, que é muito importante para os dias de hoje e muito importante para que nós possamos entender as moradas do Pai, o que Jesus nos exemplificou quando esteve aqui, os seus ensinamentos. Então é dessa forma que nós aprendemos, lendo o Evangelho, estudando as obras básicas, e devagarinho nós vamos aprendendo e vamos praticando e vamos evoluindo. O tema de hoje, ele está no Evangelho, no capítulo do 1 ao 5, e também no Livro dos Espíritos, lá na questão 722 até 182. Ele fala justamente dos diferentes mundos habitados. Então, antes da gente começar, vou ler só um pedacinho. O item 2, né? É capítulo 3, eu vou ler o item 2, que fala assim: diferente estado da alma na erraticidade. A casa do Pai
é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, é nesse tema que eu vou pedir para vocês lerem em casa e também chegar às conclusões, né? Para a gente entender bem, na concepção clássica, o mundo é o sistema harmônico composto pela Terra e os astros. Em termos geográficos, o mundo é a Terra, né? Quando a gente está se referindo ao mundo, a gente está falando da nossa Terra. Em sentido mais amplo, o mundo é tudo aquilo que existe no próprio universo. O Evangelho diz que a casa do Pai é o universo, né? Então tem tudo a ver aquilo que nós imaginamos, né? As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, na qual o nosso planeta faz parte. Esse universo já não é mistério para nós espíritas e os cientistas, porque eles já estão nessa pesquisa em busca constantemente de descoberta de novos planetas. Acreditamos, nós espíritas acreditamos que esses mundos, todos os mundos, eles são habitados. Por quê? Porque a gente, quando a gente estuda, quando a gente busca a comunicação com a espiritualidade, vem relatos através dos espíritos desencarnados que já estão do outro lado e que nos informa que estão em algumas colônias, em alguns lugares, né? Os espíritos encarnados e desencarnados, eles precisam evoluir, eles precisam habitar em vários planos. E Allan Kardec, ele diz assim, que os diversos mundos estão em condição muito diferente uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento, de inferioridade de seus habitantes. Então, quando a gente adentra a casa espírita, que a gente faz todos os nossos tratamentos, né, e a gente busca o equilíbrio, nós somos convidados a estudar a doutrina e nós adentramos numa escola de aprendiz. E as primeiras aulas, elas nos faz a gente recapitular a nossa história, a história do nosso planeta, né? E aí a gente chega à conclusão que o nosso planeta, no período do mundo primitivo, do homem primitivo, era muito difícil para nós vivermos. Nós tínhamos muita dificuldade em convivência e de entendimento até quem eram e quem somos nós. E aí no começo a gente vai engatinhando e vai entendendo que o nosso planeta está evoluindo, né? A Terra está evoluindo. E como fala dentro do estudo, que esses mundos habitados, eles são muito parecidos com a nossa Terra, com o nosso planeta. Lá existe vidas, existe corpos que muitas vezes a gente desconhece a formação e a criação divina, né? Esses mundos se refere dentro do estudo, que eles podem ser material e espiritual. Material são mundos transitórios, mundo da matéria, o que vemos e vivemos temporário. Exemplo, quando se refere temporário, está se referindo mais ou menos a planetas muito parecidos
com a nossa terra. Nós vivemos e passamos uma temporada aqui na terra. Tudo que é visível aos nossos olhos, ele é temporário, ele passa. Então, por isso que a gente trabalha bastante essa questão do desapego ao material, para que a gente não possa se prender às coisas da terra, né? Então, ele é um mundo composto de espíritos encarnados e desencarnados. É bem assim, é complexo para a gente entender, né? Como que é a composição dos moradores dos planetas. Mas nós podemos falar mais a respeito do nosso planeta. Então, as pessoas, os seres humanos, as vidas que existem na Terra, são todas criação divina. E todos estão no processo de evolução, principalmente o homem, né? A nossa Terra, como eu falei, já foi muito primitiva, nós éramos muito primitivos, mas ela está evoluindo, embora a gente não perceba, né? Muitas vezes a gente ainda depara com violências, com agressões, que a gente fala, nossa, será que estamos mesmo evoluindo? E ela é composta mesmo de pessoas encarnadas e desencarnadas. Esses mundos habitados, claro que está no universo, mas com relação à Terra, esses mundos podem ser os mundos que vivemos no próprio espaço da Terra. Quando o Pai fala, na casa do Pai há muitas moradas, ele está falando realmente do universo em geral. Mas os relatos espirituais que estão mais próximos de nós, aqueles que se vão para o outro lado da vida, eles vão para espaços, colônias espirituais que ficam no nosso próprio espaço, o espaço da Terra. O mundo espiritual, ele é composto de diferentes planos, evidenciando vários graus de adiantamento. São eles classificados de acordo com a sua evolução, alcançada pelos próprios espíritos. Quanto mais evoluímos, mais alcançamos mundos melhores. Claro que para a gente chegar à casa do Pai, nós vamos ter que trabalhar muito, né? Mas estudando as obras de André Luiz, os livros de André Luiz, dá para a gente entender o espaço do nosso lar, o espaço espiritual que existe aqui em Santo André, que existe em São Paulo. Então, essas colônias são as que nos recebem quando nós desencarnamos. E elas não são tão diferentes da nossa terra, da nossa convivência, dos nossos lares. Então, a gente tem vários depoimentos de irmãos que relata que foi recebida por parente, por avós, pais, parente próximo, né? E isso nos conforta muito o coração, porque faz com que nós possamos também nos trabalhar mais profundamente entre família, para que esse elo de amor possa expandir e crescer mais um número pertencente à própria família. João fala assim, lá na Bíblia, no capítulo 14, 1 e 3, fala: na casa do Pai há muitas moradas. Disse Jesus: eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado, eu voltarei e vos retornarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, ali esteja também vocês. Olha que promessa linda. Jesus, quando esteve no nosso meio, ele
exemplificou várias vezes nas mensagens dele que ele não era desse planeta, né? Mas ele conviveu conosco como ser humano. E ele, diante de toda a dificuldade, todas as dores, todas as aflições, ele sempre pregava que a gente tinha que passar por essas provas, que tinha que passar por essa dificuldade, para que a gente pudesse alcançar um reino melhor, uma casa melhor. Olha que maravilha. Então ele foi o próprio exemplo para que nós pudéssemos seguir e suportar as nossas dificuldades na esperança de vidas melhores. Então ele falava claramente do mundo invisível, que não é visível aos nossos olhos, mas nós temos que ter esperança e confiar na promessa do Cristo. Ele foi nos preparar lugar, mas ele pede dentro da própria mensagem que nós também temos que nos preparar para estar com ele, né? Não é só assim, Jesus foi, fez a parte e nós vamos ficar estagnados. Não, nós temos que nos preparar. Nós temos que usar os ensinamentos do Mestre para que nós possamos um dia estar com ele. Embora a gente fala, Jesus já está no nosso meio, a sua essência, né? A sua luz. Mas para estar mesmo frente a frente com Jesus, a gente tem que se preparar. E que preparo é esse? É a nossa mudança. Como nós viemos do mundo primitivo, nós trouxemos muitas relíquias do passado, né? Nós passamos pelo processo de violentos, né? De pedra bruta, que hoje a gente deve trabalhar cada vez mais buscando a nossa mansitude, nossa humildade, procurar sentir e viver dentro dos ensinamentos do Cristo. É difícil, né? Porque Jesus pregou muita coisa no momento da dor. Quando ele falou, perdoa, né? A gente sente muita dificuldade na questão do perdão, mas a gente tem que trabalhar isso. Jesus, como eu falei, Jesus espera que nós vamos nos preparar para ficar com ele. Nós não vamos só do jeito que nós estamos, né? Lá no item 3 do Evangelho, ele fala assim, diferentes categorias do mundo. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta os diversos mundos que estão em condição muito diferente uns do outro, ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Bem, aqui tem outro ensinamento que ele fala. Embora Jesus esteja preparando o lugar, né, e nós estamos nos preparando, não é assim, num piscar de olho que nós vamos para o paraíso. Nós vamos ter que nascer várias vezes, nascer, crescer e morrer para aprender e para evoluir. Porque esses mundos celestes que fala é muito diferente do nosso planeta. Então nós vamos ter que ficar vários tempos, vamos supor, lá no nosso lar, na colônia de Santo André, na colônia de São Paulo, lá na colônia aonde nós estivemos, né? Essa semana eu estava até tendo um diálogo com meu esposo a respeito das pessoas que desencarnaram da nossa família, né? Nesse período que nós ficamos afastados do centro espírita. Então nós tivemos pessoas que desencarnou em São Paulo, teve outros que nós somos lá do Maranhão, desencarnaram no Maranhão, e foi nos relatado em sonhos, lógico,
aonde essas pessoas se encontravam. E nós chegamos à conclusão que os nossos antepassados, como nós somos lá do Maranhão, a colônia que vai nos receber provavelmente está acima de São Luís, né, lá do Maranhão. E quem nos recebeu e quem recebeu esses nossos antepassados que foram agora recentes? Nos foi mostrado em sonho que foi justamente a própria família que veio de encontro a esses que desencarnaram. Olha que lição maravilhosa. Eu cheguei à conclusão, e ele também, olha, a gente tem que se aproximar mais da família. A convivência com aqueles que estão próximo de nós, que muitas vezes a gente briga por qualquer coisa, se afasta, né? E aí é o momento da reconciliação. Nós estamos vivendo esse momento. Embora seja pela dor, pelo sofrimento, pela perda, mas a gente sabe que a gente está trabalhando. Então, quando o Francisco Xavier falou benditas dores, era isso que ele estava falando. Porque é através dos sofrimentos, das dores, das perdas, que a gente aproxima mais dos membros familiares. E a conclusão que os espíritos passam constantemente, que a gente deve reconciliar com o nosso próximo. E o próximo é aquele que convive conosco, né? Há mundos, aqui no relato da leitura, há mundos inferiores à Terra fisicamente e moralmente, e há mundos primitivos, e outros estão no mesmo grau que nós estamos, e outros mais ou menos evoluídos, e outros bem evoluídos. Em todos os aspectos, são o mundo dos felizes. Nós falamos diversas vezes que nós estamos no mundo de expiação e provas, né? Trabalhando para passar para o mundo dos regenerados. Mas isso vai demorar muito, bilhões e bilhões de anos, para chegarmos na condição de regenerados, de todo ser humano compreender que não é mais necessário a ofensa, não é necessário a guerra, não é necessário a fome. Quando nós chegarmos nessa condição de que realmente a dor do outro nos incomoda, nós já estamos um grau um pouco mais evoluído. Mas o nosso processo tem que ser aqui. Tem que ser aqui agora. Viver o hoje da melhor forma possível. Fazer o bem e a caridade hoje, não deixar para amanhã, porque pode ser tarde demais. Porque sabe-se lá, se de repente Jesus, a equipe espiritual responsável pelo desencarne, chega assim e fala, chegou a sua hora. E o que você fez? Então vamos passar muito tempo ainda com nossos afins, mesmo desencarnados, com pouca possibilidade de evoluir, porque a maneira mais rápida da gente evoluir é quando nós estamos encarnados. É quando a gente está encarnado, é a melhor forma e a maneira mais rápida. Porque nós temos o espírito e tem a vestimenta que nos permite, né, a gente ter essa convivência olho no olho, né, enfrentar dificuldade naturalmente. O planeta Terra está atravessando um processo de mundo de provas, como eu falei, para o mundo dos regenerados.
embora o que se vê e sente são os sofrimentos dos humanos, porque o sofrimento, a dor, serve de depuração para a alma, e muitos espíritos passam por isso. Por isso que dizemos, como eu falei, bendita dores, temos que suportar com resignação o nosso sofrimento. A proposta, nós devemos ser firmes nas nossas propostas, proposta de mudança, não desanimar jamais, porque enquanto há vida há esperança. Não devemos trazer o desânimo nos nossos projetos, sabe? Olha, eu não vou fazer isso porque não é o momento. Isso é desânimo. A gente fala, eu vou fazer. Se a gente fez um projetinho de vida, a gente tem que cumprir. Eu entrei numa escola de aprendiz, então vamos dar continuidade nesse estudo, porque é o conhecimento que nós vamos levar daqui. Eu vou fazer uma faculdade, faça, não desanime. Eu vou mudar de experiência de trabalho, vá em busca, não desanime. O que está acontecendo com nossa terra, com seus moradores, é natural para nós. Para nós, estudantes da doutrina espírita, é natural o sofrimento. E é bem menos do que na época que nossa terra estava passando pelo processo primitivo. Porque hoje nós estamos mais informados. Hoje, tudo que nós queremos, nós vamos alcançar, nós vamos em busca. A internet está aí, traz lições prontas, traz informações prontas, mas isso não é tudo. Porque a alma precisa ser preparada. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos amar uns aos outros. Embora a tecnologia está tão avançada que todas as notícias a gente tem de imediato, mas a gente tem que prestar atenção nos nossos sentimentos, no nosso coração. O que eu estou sentindo hoje? O que eu tenho que fazer para me preencher esse vazio? É momento realmente da gente se aproximar de Deus. Vamos falar assim. Procurar sentir a força divina, procurar sentir Jesus, porque é o momento que nós temos para a gente evoluir. Os nossos erros, eles têm que ser reparados, porque todo o sofrimento, toda a causa do sofrimento, o responsável é o próprio homem. Tudo o que acontece conosco, muitas vezes a gente tem mania de culpar o outro, né? Ou culpar o sistema. Mas a gente tem que prestar atenção em nós. O que nos deixa feliz, o que nos faz ser feliz. E trabalhar nesse processo, cada vez mais melhorando. O momento não é de julgamento. Embora a gente vê as coisas que não tá conforme o nosso querer, mas não cabe nós julgarmos. Cabe a nós repararmos os nossos erros e vibrar para que o outro acerte também. Porque se todos praticar o bem, se todos se melhorarem, o nosso mundo avança mais nessa questão de evolução. E nós vamos ter chance de morar com Jesus. Morar com Jesus. Provavelmente o planeta que Jesus
convive, vive, é o mundo dos felizes. É o mundo dos felizes. Vamos chegar lá. Devemos trabalhar constantemente a nossa reforma íntima e contribuir para que o outro também trabalhe. Quando mudamos de comportamento, de agir ainda no julgamento, tudo em nossa volta muda. Tudo se transforma. O nosso planeta, ele se torna melhor quando nós entramos na sintonia da prece. Quem faz evangelho no lar aqui? Se todos fizessem, melhorava mais. Então, nós estamos no momento que nós temos que orar mais, estudar mais e nos amar mais. Quando a gente se propõe, durante a semana, fazer 20 minutos de oração e de vibração, em volta da nossa casa, tudo se melhora. É a mesma coisa quando a gente começa a levantar o dia e falar bom dia por nossos vizinhos. Bom dia. Aquilo ali vai mudando a energia. E aí, daqui a pouco, nós estamos contaminando todos que estão em nossa volta. Então, vamos procurar fazer o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma coisa grandiosa nesse momento que nós estamos vivendo. Porque o Evangelho nos faz ler o Evangelho. O Evangelho nos faz a gente se ligar com os benfeitores, que é a prece. O Evangelho nos faz vibrar. Vibrar é pedir. É pedir. Como nós pedimos para o nosso Pai as coisas, nós vamos pedir para o nosso Pai Criador, para que olhe para o nosso planeta, que olhe para nós, nossos vizinhos. Então, 20 minutos na semana, gente, é o mínimo. Vamos implantar o Evangelho no lar. Olha, quando nós nos modificamos, tudo em nossa volta se modifica. E quando nós falamos que há diferentes mundos habitados, no planeta Terra há muitas colônias pela qual nós visitamos durante o sono. Então vamos mais uma vez nos preparar para dormir. Não é só tomar o meu banho e deitar. Uma prece. É se ligar com os benfeitores, é ajudar no que for possível na transformação do nosso mundo, mas principalmente do nosso mundo interior. Porque quando eu estou trabalhando essa questão da vibração, da leitura do Evangelho, para mim falar desse tema, eu tive que ler o Evangelho todo e pesquisar lá no Livro dos Espíritos e mentalizar o que eu entendi um pouquinho, o que eu sentia nessa informação de hoje. Então a gente tem que se preparar para a vida eterna, se preparar para a vida eterna. Eu quero um mundo melhor, eu quero estar bem, então eu vou me preparar hoje, não deixe para amanhã. Então todos nós nessa noite estamos convidados a implantar o Evangelho no lar, né? Devagarinho, vai conversando com quem já faz o Evangelho, né? E assim a gente vai acendendo as luzes
em nós mesmos e nos preparar para novas moradas, né? Para que a gente possa habitar um dia aonde Jesus está. Então, que Jesus nos abençoe nesta noite e nós vamos, neste momento, mais uma vez, mentalizar Jesus no nosso meio. Mentalizar Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, que visita todos os lares. Mentalizando essa equipe de mensageiro que atua neste núcleo espiritual, nesta casa. E nesse momento, nós solicitamos a eles que possa depositar sobre nossas cabeças energias benéficas, que vai tratando o nosso corpo físico, nosso perispírito, que vai iluminando neste momento o nosso espírito, para que nós possamos sair melhor do que adentramos e que possamos ter força, ter sabedoria para vencer as nossas dificuldades. E assim, nessa corrente de Maria, nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, um bom retorno a todos, que tenhamos uma semana de paz, de tranquilidade. Muito obrigada.